Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal falando sobre o nosso Flamengo. E no vídeo de hoje nós vamos falar exclusivamente sobre o Jorge Carrascal, complementando a vocês informações que até podem acabar revelando e dando uma resposta do porquê o Flamengo está atrás desse jogador colombiano, fazendo propostas nesse campo da negociação. E no primeiro momento, o Dínamo, ele acabou, sinalizando ali um valor que um pouquinho mais alto ali do mercado. O Flamengo precisa, aquilo que a gente havia falado até no vídeo anterior, o Flamengo precisa mostrar que nós não temos pressa para contratá-lo e tampouco queremos para agora, para o Super Mundial. Isso vai ser para depois. Então, quando encerra até essa janela do Super Mundial, que vai até a terça-feira agora, certamente já é uma sinalização diferente. Aí o Dínamo tá falando, bom, já que não é para agora que eles querem, não é a pressa, né? Então, peraí, o valor... E com isso o Flamengo vai ali conversando, 10 milhões, aí bota mais 2 ali de bonificação, podendo chegar a 12, não necessariamente chegando àqueles 18 que foi, depois para 15, enfim, tá nessas conversas. E por que o Flamengo tá querendo esse jogador? Pois então, galera, a gente trouxe um vídeo anterior sobre o Carrascal, acho até que esse vídeo serve como um compilado, serve para um complemento para você. Se você ainda não assistiu aquele vídeo, depois você passa, eu vou deixar o link aqui, tá? Que fica ainda mais fácil para vocês encontrarem. Você passa nesse vídeo. Se você já assistiu e lembra, perfeito. Se você não lembra de algumas partes, passa bem nele. Porque acaba sendo uma junção, pois agora que a gente teve um pouco mais de tempo, desde o interesse do atleta, a gente pôde pesquisar e eu trago para vocês É um coringa. É um coringa. Se o Felipe Luiz vai explorar essa versatilidade do jogador estando no Flamengo, é um outro papo, é um outro critério. Embora, na minha opinião, ele tenha um dos jogadores mais versáteis do time do Flamengo e ele não usa essa versatilidade, que é o De La Cruz, Mas, enfim, é um jogador que mostrou essa versatilidade tática. Godoy, um jogo caracteriza o cara pra... ele jogou uma partida como um exemplo. Jogou a partida como lateral direito. Então, você vai trazer aqui como ele joga de lateral direito? Eu não faço isso, tá? Pra gente considerar que o atleta tem uma experiência numa outra posição, a gente precisa, de dados maiores. Então, assim, todas essas posições que eu vou trazer aqui pra vocês, do Carrascal, e que podem, ser utilizadas no Flamengo, foram a gente tá falando aí por um período de temporada. E, além disso, é muito curioso, pois praticamente cada time que o Carrascal jogou, e tem jogado aí ao longo da carreira, praticamente ele acaba notabilizando em uma parte do campo. E paralelo a isso, a seleção colombiana utiliza ele numa parte do campo que nenhum outro clube utiliza. Então, assim, muito engraçado e que comprova até essa sua versatilidade também, e essa experiência em vários setores do campo. Só peço para você, amigo, deixar o seu like, que é muito importante, se você gosta desse tipo de conteúdo, para fortalecer aqui o nosso trabalho, o nosso canal. Deixa seu like, aquela curtida que é muito importante, e se inscreva. Você que não está inscrito ainda no nosso canal, aperta aí em inscrever-se, que diariamente a gente tem esse compromisso aí de falar sempre sobre o Flamengo, vou buscando as informações, atualizando vocês, nossas opiniões e nossas análises, você vai sempre encontrar por aqui. E agora com o Super Mundial tem muito trabalho aí pela frente e uma novidade, muitos adversários novos aí pra gente falar, pra gente analisar e pra gente repercutir, quem sabe, vitórias do Flamengo, beleza? Seguinte, galera, esse aqui é o plano do Felipe, o Flamengo, vamos chamar assim, a orientação mãe, a organização tática do time, normalmente no 4-2-3-1, aí tem as variações do 4-4-2, sem bola e tal, mas normalmente é essa aqui. Esse aqui é o Carrascal, beleza? Vou até aqui trazê-lo da cor diferente para ilustrar melhor aqui para vocês. O time que o Carrascal mais fez funções e jogou em posições diferentes, função e posição diferentes, são coisas diferentes que a gente está falando, foi no River Plate, tá? O Marcelo Gallardo já é do seu trabalho, eu acho que por ele ter muito tempo, talvez justifique isso, de clube, teve uma saída, mas aí teve um retorno, é um dos que mais mudam esquemas, tanto de todos os treinadores do futebol sul-americano, tá? Muda demais. Então, assim, joga no 4-1-3-2, joga no 4-2-2-2-2, joga no 4-3-1-2, joga no 4-3-3, enfim, muda demais. Então, ele já estava num contexto que mudava-se muito o esquema tático. No River Plate, tá? Ele jogou mais por dentro, beleza? O Marcelo Gallardo utilizou ele mais por dentro, como eu até trouxe no vídeo anterior, por isso que eu falo que esse aqui acaba sendo um complemento legal para quem não viu ou não lembra do vídeo anterior.
ele joga mais por dentro, seja nessa estratégia aqui, né, do River, ou até mesmo quando jogava no 4-1-3-2, ele trabalhava um pouquinho mais por dentro. Então aqui, no River Plate, ele é um meia. Vamos fazer o paralelo? Pois o Carrascal, ele é figurinha carimbada, né, na seleção colombiana, joga na seleção colombiana desde muito novo, né, quando saiu do Milionários, tem moral no futebol colombiano e assim, é sempre aquele cara sempre convocado. Lá na Colômbia, a Colômbia trabalha no 4-1-4-1, trabalha no 4-2-3-1, normalmente com um jogador um pouco mais de referência, 4-3-3, ele faz ali várias substituições. O lado direito. E aí não é tanto a dele. A gente vê nitidamente que precisa bastante, né, da ultrapassagem do lateral. Ele é um jogador driblador, né, como a gente já falou aqui, mas não é tanto ali a dele. E ele joga aberto mesmo. É bem aberto. Bem aberto. E às vezes acaba fazendo ali a diagonal e tal. Vamos fazer o paralelo, vamos lá. No CSKA de Moscou, eu também encontrei jogos que ele jogou nessa função mais aberto pelo lado direito. Embora no CSKA de Moscou, agora a gente volta pra cá, ele tem mais jogos pelo lado esquerdo. E aí, vamos lá. Eu acho que isso aqui também interessa ao Flamengo, tá? O José Boto já havia falado em oportunidades anteriores de que o Flamengo estava buscando um meia que joga pelo lado, né? Na posição de um ponto, mas fazendo uma outra função de criação, né, tão velocista, como por exemplo Michael, Cebolinha, etc. Muito mal comparando, seria mais ou menos o que o Gerson faz pelo setor direito. Ou, se você quiser retornar um pouquinho mais, o que o Everton Ribeiro fazia também por aquele setor. Não seria um ponta, tá? Então, ele fazia isso no CSKA de Moscou, tá? Até por ele ter esse drible, ele nesse mano a mano, nesse 1 contra 1, ele se saía bem, mas não é um velocista, não era um pontinha, com isso acabava fazendo bastante essa diagonal. Eu acho até que quando a gente fala de CSKA de Moscou, eu acho que a gente está falando principalmente desse modelo aqui de distribuição em campo, e no River também jogou assim, embora o Galhardo preferia sempre colocar ele um pouquinho mais por dentro. No River também, cara, eu não poderia esquecer, no River Plate também, até no confronto contra o Palmeiras, eu não sei se vocês vão se recordar desse confronto pela Copa Libertadores, ele joga na linha central, praticamente como um 8. Ele enfrenta o Palmeiras praticamente como um 8. Se vocês até olharem isso aqui, ó, isso aqui era até um gráfico da época, o Enzo Pérez caía para fazer a saída, ele jogava ao lado do Nacho, quando, assim, ó, 3 atacantes, olha o De La Cruz, né, o De La Cruz mais à frente. Engraçado, né, depois a gente pode falar sobre isso, o quanto o De La Cruz com o Felipe cortou ali, né, algumas asas ali, podou, falou, não, você vai ser esse cara aqui para jogar do lado do Pulgar. Mas enfim, ele mais à frente, né, e ele na zona central mesmo, né, fazia a saída com 3, ele praticamente como um 8, que nem tem trabalhado assim. Aí agora no Dynamo, a gente vê ele jogando bastante, né, nessa função do meia, né, e aí às vezes encosta lá como segundo atacante, e nos últimos, para ser bem preciso com vocês, nos últimos 9 jogos, ele jogou 2 como referência daquele cara mais à frente, né? Seria aquela espécie de um falso centroavante, embora, na minha opinião, nessa função que ele fez atualmente no Dynamo, não é como o Felipe Luiz quer, tá? Então eu acho improvável ele até repetir isso no Flamengo, pois o que ele está mostrando hoje no Dynamo não é o que o Felipe Luiz quer, a característica desse cara aqui. Ele tem trabalhado mais à frente, mas nitidamente, é para sair, para ser praticamente ali em aspas, um playmaker, sabe qual é? O Felipe Luiz não. O do Felipe Luiz, nitidamente vocês observam que o jogador mais à frente dele é para fazer ataque de ruptura. Então já tá fazendo até um movimento contrário, entendeu? Então eu não acho nem como a posição, ok, é a posição mais à frente, mas a função, aí que eu falo que é diferente, ela é completamente distinta do que o Flamengo utiliza. Então acho que é mais aqui por dentro e aqui. Sim, na minha opinião, chegando no Flamengo, ele assinando com o Flamengo, sem sombra de dúvidas, é porque o De La Cruz ele é um concorrente muito forte, né, pelas experiências. Mas ele é um dos jogadores mais versáteis que a gente já pôde analisar aqui no canal. Do elenco do Flamengo, o Gonçalo Plata também tem sua versatilidade, né, o Luiz Araújo, o próprio Gerson, o De La Cruz é o que mais tem, né, em situações, em posições diferentes, Seleção Uruguaia, River Plate. Agora, esse cara tem muita. Então, assim, dá pra achar muito conteúdo legal. Por isso que eu deixo o convite pra você acompanhar a gente aqui
Qualquer novidade e atualização, você sabe que você tem que passar aqui, você vai ficar por dentro da realidade do atleta, do clube, enfim, do que precisar, tá certo? Grande abraço, deixe seu like, deixe a sua curtida e a gente vai acompanhando aí as notícias do Flamengo. Forte abraço, até o próximo vídeo, valeu!